Olá, tudo bom, galerinha? Eu sou Eliakim Batista, sou autor do livro Eu Sou Ianca e do blog Vida de Escritor. Hoje a gente está aqui para mais um Eliakim Batista Entrevista, pessoas que lutam pelo livro, pessoas que amam a literatura e que fazem um trabalho especial por ela. Recebo aqui o Cleiton Ehringer. Olá, Cleiton, tudo bom? Tudo bom? Como é que Tudo você bem, está? tudo ótimo. O Cleiton, ele é da Toca Livros, empresa de audiolivros 100% brasileira. Não é isso, Cleiton? Sim, a gente é da empresa da Toca Livros, a gente é 100% brasileira, tanto que um dos registros que a gente não faz é audiobook, é que a gente faz realmente audiolivro. Legal, bacana. Isso é de abraçar o país, isso é muito bacana, e de falar, somos brasileiros, sim, nosso idioma é o português. Sim, eu tenho muito apreço de ser brasileiro, né? Não sou nenhuma pessoa que vai vestir camiseta verde e amarela da seleção brasileira, também porque eu não entendo nada de futebol, mas eu sou uma pessoa que gosta do Brasil, tem um acesso à cultura brasileira. Eu sou o tipo do cara que, de repente, assim, tem cavalo marinho no sertão do Amapá, eu quero ir lá conhecer. Eu sou uma pessoa que gosta muito e muito da literatura brasileira, né? Eu acho que a gente tem uma gama de líderos brasileiros que são, assim, no meu entender, a melhor coisa de produção a nível mundial mesmo, né? Fora que muitas outras questões que me faz ter apreço pelo Brasil como um todo, apesar dos pesares. Tá certo, tá certo. Bom, agora eu quero saber, Cleiton, como que surgiu a Toca Livros, de onde veio essa iniciativa, quem são os fundadores? Apresenta um pouquinho para a gente essa empresa de audiolivros brasileira. Tá certo. A empresa foi criada por iniciativa de dois empresários, dois irmãos super jovens na época, o Ricardo Campos e o Marcelo Campos. São irmãos, né? O Marcelo é o irmão mais velho, o Ricardo é o irmão mais novo, com uma diferença de 2 anos. Então, eles são os dois irmãos que tiveram essa ideia empresarial, meio que vendo o progresso do audiolivro lá fora, né? Principalmente na Europa e nos Estados Unidos, na Europa como um todo, e nos Estados Unidos como um país muito crescente, e eles tiveram essa ideia. Eu os conheço depois dessas ideias, né? E eu entro com a carga artística, por assim dizer. Eu conheci o Marcelo exclusivamente num casamento de amigos iguais, e lá a gente conversou da possibilidade de montar essa empresa. Então, os dois são muito... É, é, são, são dois investidores numa linguagem extremamente brasileira, sobre o empresariado brasileiro, sobre investir dentro do seu país. Então, eles, com essa ideia, vieram com toda a visão empresarial, e eu chego com todo o trabalho artístico por trás, né? Principalmente a produção. Tanto que eu sou o produtor artístico da Toca Livros, um cuida mais da parte da tecnologia e do aplicativo, e o outro cuida mais da parte jurídica e de novos contatos. Bacana, bacana. E aí, uma pergunta minha, onde que surgiu o audiolivro? Quem que teve essa iniciativa? Qual que foi o país de origem? Na realidade, assim, o audiolivro, eles meio que se confunde com a própria história da radiodifusão, né? Do surgimento da rádio. Um dos primeiros registros que a gente tem em cilindro, né? Que eram uma coisa de cilindro que eles gravavam, não era rádio ainda, transmissor. São ingleses lendo poesias, né? Tem essa coisa do inglês lendo poesia. Na própria Segunda Guerra Mundial, as rádios difusoras, para passar informativos para os aliados ou ter um entretenimento na população, as rádios inglesas liam Shakespeare, só para você ter uma ideia. Então, se a gente pensar nos primórdios do audiolivro, o audiolivro, eles, na tecnologia, tá? Porque falar em contar, a gente surgiu, a gente é um povo que conta a nossa própria história. Então, antes da escrita, você tem a tradição oral, né? Quando os portugueses vieram colonizar o Brasil, o que eles encontraram foram povos com tradições orais
em suas diversas ramificações. Quando eles sequestram a população negra na África e trazem essa cultura para o Brasil, o que você vê também é uma tradição oral, passada. Então, a oralidade sempre esteve presente. Na tecnologia, tem muito a ver com a rádio, tem muito a ver com a difusão, mas já na década de 80, principalmente com o cassete, com a fita cassete, aquele que a gente usava uma caneta para rebobinar, aí os Estados Unidos começa a comercializar em grande escala, né? Inglaterra, os Estados Unidos, um pouco o resto da Europa, ainda não é União Europeia, começa a comercializar audiolivros em escala produtiva, né? Então imagina, você para ouvir um audiolivro, você precisava de várias fitas cassetes. Então tinha aquela assim, troque, vá para a fita 2, ouvir a fita, né? Porque a fita cassete tem um tempo limitado ali de 1 a 2 horas para poder registrar. Por que nunca foi o vinil? Porque o vinil não cabe. O vinil é 30 minutos de um lado, 30 minutos de outro. E olha, assim é 30 minutos, hein? Então, de uma certa forma, o cassete veio e depois ele migra para o CD, né, para a mídia CD, então tudo fica mais compactado, principalmente com o advento do MP3, né, depois do M4A. Então, as coisas vão se compactando em questão de armazenamento, e isso é positivo para o audiolivro, né? Porque, finalmente, você pode ter audiolivro em grande quantidade. E o americano sempre teve essa coisa da urgência, né? Como que eu cuido do meu tempo, como eu olho meu tempo quando eu vou para a escola, quando eu vou para o trabalho. Então, eles sempre tiveram a cultura do audiolivro, né? As bibliotecas lá tinham aluguéis de CD de audiolivro antes do advento do streaming, né? E várias outras tecnologias, até que a gente tem o streaming aí que chega para dominar o smartphone, chega para dominar todas as circunstâncias comerciais de compactação de áudio, né? Porque isso é importante. Um audiolivro pode chegar de 6 ou como é a questão do Guerra dos Tronos, a 40 horas. Então, a gente precisa compactar, diminuir isso, inclusive para ouvir o Wi-Fi. Então, com o boom do streaming, o audiolivro cresce, né? Você vê que há exatamente 4 a 5 anos atrás, a Feira Literária de Frankfurt, que é a feira literária mais importante do mundo, uma das mais importantes, se não a mais importante, ela começou a ter uma área só destinada ao audiolivro, né? O audiolivro já faz parte do universo editorial lá fora, né? E no Brasil, ele tem a sua primeira investida nos anos 2000, por meio do CD, né? Existiam empresas como a Plugme, né? Que tentou gravar alguns CDs e outros, mas ele não tem uma grande adesão, né? Tem o seu limite de vendas, porque também tem muito a ver com o estado econômico do Brasil, com o crescimento cultural e econômico, socioeconômico do Brasil. E há 6 anos, com o boom do smartphone, com a tecnologia, o audiolivro no Brasil chegou para ficar mesmo. Aí não tem mais volta, porque agora a produção fica mais fácil, não a forma de produzir, né? A forma de produzir ainda é um segredo artístico e de qualidade muito específica de cada produtora, mas a tecnologia ela ajudou que o acesso fosse mais fácil, a compactação do áudio fosse mais fácil e o acesso de uma forma quase democrática a todos, entendeu? Cleiton, agora eu queria saber quem que narra os livros. A Toca Livros tem ali seu aplicativo, ela tem também pelo site, você consegue escutar. E quem são os narradores? São os próprios autores? São atores? Enfim, quem que faz esse trabalho e como ele é feito? Com o crescimento da Toca Livros há 6 anos para cá, na realidade a gente tem andado lado a lado com a formação do próprio narrador, né? Eu falo isso porque a gente realmente começou com pessoas, com profissionais da voz, que deram de cara com essa primeira novidade na sua expansão do seu leque de trabalho, que é o audiolivro. Então, hoje, a grande maioria dos narradores são profissionais de voz. A gente tem jornalistas, a gente tem locutores, a gente tem dubladores, a gente tem atores e atrizes,
né? Numa escala maior ou menor, a gente trabalha muito mais com atores, atrizes e locutores, né? Aí entra depois os jornalistas, que de uma certa forma tem uma formação, um trabalho de voz dentro da sua formação acadêmica, e por fim os dubladores, né? Que é uma grande loucura de pensar, porque geralmente todo mundo que faz audiolivros, a primeira pessoa que pensa é o dublador, né? Só que o dublador atende ao visual, ao audiovisual. E a narração do audiolivro, ele, na realidade, ele tem que ser atendido em outro patamar, né? Ele tem uma outra possibilidade artística, né? Que sim, o dublador pode participar, mas ele tem que aderir a outra possibilidade artística. Existem sim autores que leem o seu próprio audiolivro, né? Só que a gente conversa muito com essa possibilidade do autor ou não, porque a ideia do autor ler é não ele só ser uma celebridade do seu próprio título, né, que ele possa sair por aí divulgar e ter um alcance melhor na distribuição desse audiolivro e na venda, mas ele também tem a habilidade de narrar, de falar, né, porque você pode pegar um autor com uma excelente obra e ele não ter tanta habilidade palatável na sua narrativa e ele dificultar o que aquilo que o audiolivro traz, que é o acesso imediato, a facilidade de ouvir no dia a dia, no transporte e tudo mais. Então, autor aqui também passa no teste do seu próprio audiolivro para poder narrar, né? E hoje a gente tem aqui mais ou menos uma estimativa de 52 narradores e narradoras que compõem o leque de profissionais dentro da Apocalipse, com diversas vozes, diversos temperamentos interpretativos e diversas qualidades que somam, que vão ao encontro aos gêneros literários que a gente trabalha aqui no Apocalipse, são todos. Cleiton, aí agora me surge uma dúvida. Se o autor quer ter o seu audiolivro, se o autor ele quer também ter o livro em áudio e na Toca Livros, o que ele deve fazer? Quais são os passos que ele deve seguir? Vocês mesmos procuram por um narrador? Enfim, o que a pessoa precisa fazer para ter seu audiolivro? Geralmente, quando a gente faz um trabalho de audiolivro aqui, a gente faz diretamente com uma editora que é a casa do autor, né? Porque os direitos autorais, eles são essa questão negociável com o autor, se a editora tem ou não os direitos de comercialização e produção também do audiolivro. Mas existem autores independentes, então vou falar de uma forma geral em relação à editora e o autor. Na realidade, é um acordo sobre produção, sobre vendas, distribuição, a gente também distribui para outros canais além da Toca Livros. E nessa formação quando chega esse momento de produção, há uma relação de trabalho mútuo com a editora e de confiança também. A gente mostra o trabalho da gente. Hoje a gente é a maior produtora de audiolivro do Brasil em língua portuguesa, né? Dentro do língua portuguesa brasileira, né? Dentro do nosso país, nosso território nacional. E de melhor qualidade também, eu falo isso com muita convicção, porque a gente trabalha muito a questão da pesquisa do audiolivro. E pesquisa de voz, de interpretação, de dedicação. Eu tenho uma equipe muito produtiva e criativa, então, de uma certa forma, a gente se orgulha muito disso. Então, quando a gente chega nessa visão, nesse acordo editorial ou do autor independente, a gente tem uma equipe de pré-produção que avalia o texto e dá a melhor solução para o autor. A gente avisa a editora e o autor na questão de, olha, a melhor coisa é esse narrador, né? Porque a gente prefere escolher ao invés da editora. Não que a editora não tenha poder de voz, lógico que tem. Porque a gente está no dia a dia aqui e a gente conhece uma coisa chamada temperamento interpretativo. É aquilo que é a escola do narrador, do ator, do locutor, a escola dele, o que ele é? Ele é o cara mais habilitado a dar entendimento para um romance, ou ser mais informativo para uma biografia, ele tem decorrência melhor, ele entende melhor a obra, ele está mais por uma obra mais popular, por uma obra mais ficcional. Então, a gente tem esse olhar clínico para
para escolher a voz certa, não timbre certo. Nossa, eu adoro a voz de um narrador XPTO. A gente tem um narrador aqui que é ótimo para ler biografia, a voz dele é linda. Não vou colocar ele para ler Guimarães Rosa, que é um outro nível, você entende? Então, a gente tenta muito conversar com a editora para mostrar que a gente tem uma preocupação com o autor, uma preocupação com a obra dela, né? É lógico que quando a editora quer muito um narrador e já dispõe esse narrador como o próprio autor do livro, a gente abre a possibilidade de produzir também, porque é necessário também entender a exigência editorial, né? Entendi, entendi. Bacana isso, vocês têm muito cuidado mesmo, isso dá para perceber com o produto final que vai chegar aí para o leitor, no caso, aquele que escuta o livro. Bom, Cleiton, a minha próxima pergunta, eu quero saber se a Toca Livros ela é uma opção para deficientes visuais, pois os livros em braille eles têm um preço um pouco mais elevado e o escutar para o deficiente visual poderia ajudar aí a aumentar a leitura de livros para os deficientes visuais. É legal você perguntar isso, porque assim, o audiolivro sempre foi uma grande opção ao deficiente visual, né? Acho que a gente tem aí quem mais fez em quantidade na história da acessibilidade ao deficiente visual, que é a Dorina Noil, que sempre produziu audiolivro em CD, disponibilizando para que o leitor que tem deficiência, baixa visão ou deficiência visual completa, possa não ficar de fora da literatura, do livro informativo e ter mais acesso à informação. É engraçado isso porque a audiolivro, a Toca Livros nunca foi pensado especificamente para o deficiente visual. Na realidade, o vidente, a gente tem feito livros para proporcionar o que o deficiente visual sempre teve, que é a qualidade de ouvir, né? Mas a gente está bem feliz porque muitos deficientes visuais têm procurado audiolivro, porque a Toca Livros, porque a gente tem dado uma outra cara para o audiolivro, que é ler com entendimento, ler com o respeito e a pesquisa da obra. Então, existe muito deficiente visual que fala assim, pô, eu já tinha escutado esse livro, um trabalho de acessibilidade, mas ele era muito sem entendimento, e vocês conseguiram chegar numa visão mais artística sobre essa obra, e a gente fica muito feliz, né? Então, sim, o audiolivro é uma ferramenta muito útil ao deficiente visual, que tem baixa visão, uma deficiência visual total, e ele eu fico muito feliz que essa ferramenta exista, porque a informação e ler, para mim, sempre foi a maior força da educação, da transformação social de um país, né? Principalmente numa fase que a gente vive muito a era do negacionismo, e informação é tudo, e a leitura é o que dá acesso a isso, né? Não é o WhatsApp da tia da gente. E por essa ação, eu acho que tem corrido o caminho contrário também. O deficiente visual, que já teve essa ferramenta, está mostrando ao vidente que ele não tem mais desculpa para não ler. Eu não tenho tempo, eu não gosto do papel, eu não gosto de ler, não tem mais tempo. Ele tem agora acesso à informação como o deficiente visual já o tinha, né? Dentro das suas dificuldades, de não poder acessar um livro que é típico para o vidente, que não seja o braille, né? E a gente tem melhorado a produção para o deficiente visual poder usufruir melhor uma leitura com uma qualidade mais apurada de entendimento e artisticamente falando. Legal, Cleiton. Isso é muito bacana. Eu tenho amigos deficientes visuais e que sempre foi uma dificuldade para eles esse momento de inclusão na literatura. Bom, eu quero saber, Cleiton, aquelas pessoas que ainda estão com o pé atrás com o audiolivro, que acham que não é a mesma coisa do que a leitura, pegar o livro na mão ou ali agora o seu Kindle, o que
a gente pode, que recado você pode deixar para essas pessoas sobre o produto? Assim, a resistência, ela é saudável. Eu não acho a resistência totalmente inútil, né? A gente não quer retirar o conforto de ninguém do prazer que ela construiu com o seu tempo, que é o papel, a leitura. Ele sempre vai existir na sua vida. A gente entende quando há uma resistência saudável da pessoa e não querer nem experimentar o audiolivro e o Kindle, porque acha que vai tirar eles de uma zona possivelmente confortável sobre leitura, sobre o prazer da leitura, e eles têm toda a razão. Só que o que eu posso garantir a eles é que o audiolivro vai entrar naquele momento onde ele gostaria de adquirir mais informação e ele não consegue por causa do dia a dia. Ele está no trabalho, ele pega um trânsito de 1h30, ele pega um metrô lotado, um ônibus lotado, ou sei lá, ele vai andando a pé para o trabalho, ou está na academia porque precisa se exercitar. Então, esse livro e o próprio Kindle não vai conseguir se equilibrar na frente dele, né? E a falta de atenção. Então, 2 fones ajudam. Então, existe sim o prazer da leitura, porque ler isso, né? Você precisa estar num ambiente às velhas confortável. Geralmente a gente faz isso na casa da gente, no sofá da gente, na cama da gente, ou no banheiro da gente, né? E você precisa estar às veras confortável, estar com o livro na mão, estar sem muito ruído, sem muito que te atrapalhe aquele conforto da leitura. E onde entra o audiolivro? Entra naquele momento que você gostaria de mais informação, gostaria de ler um livro que você poderia pensar, olha, cara, eu poderia ler esse livro que não fosse só pelo conforto da minha vida. Eu gostaria de ler esse livro no trajeto. E está difícil eu ler no ônibus, está difícil eu ler no metrô ou dirigindo. Coloca o audiolivro, dê a chance ao audiolivro. No começo incomoda, mas ele dá um acesso a uma área cerebral da gente que, que às vezes estava esquecida. Eu mesmo, quando ouvi um audiolivro pela primeira vez, e só ouvi porque entrei para trabalhar na Toca Livros, eu falei, gente, isso não vai dar certo. É difícil ouvir. E eu ouvia na bicicleta. Eu pensei, ninguém consegue se concentrar nisso. Aí, quando eu tirava o fone do ouvido, o meu inconsciente começava a me dar informações que eu recebi desse audiolivro. De repente, eu escuto melhor. Né? Tem gente que fala assim, mas eu adoro podcast. Eu não gosto de audiolivro, mas eu adoro podcast. Por que você gosta de podcast? Porque podcast eu posso cozinhar enquanto escuto. Você gosta de audiolivro também. A literatura, mesmo um clássico, né? A gente fez agora Guimarães e fez Clarice Lispector, que é um clássico e às vezes tem que ter uma atenção maior. Mesmo eles são entretenimento também, né? Então, pode ouvir fazendo a sua sopa e seu macarrão, você vai curtir, né? Pode fazer na sua academia, né? Fazer levantamento de peso, vendo a redenção de Augusto Matraga, é a melhor solução da face da Terra. Então, pode ficar. Ou você quer ir para o autoconhecimento, nossa, é sensacional. Você vai ouvir um audiolivro na sua ida para o trabalho de 1h30. Você vai diminuir a sua ansiedade por informação. Entendeu? Então, não largue seu livro de papel, mas utilize o audiolivro ao seu favor para o conhecimento, que vai te dar mais conforto para quando você voltar ao seu livro de papel. E você falou uma coisa importante, que com o crescimento também das plataformas de podcast, os streamings, e isso abriu uma grande camada também para o produto audiolivro, né? Uhum. Acho o trabalho da Toca Livro sensacional, tenho ali volta e meia, praticamente todos os dias, no trem cheio, metrô cheio, aproveito, coloco ali um livro e vou escutando. Não, fico feliz.
Agora, Cleiton, nós vamos para uma parte do nosso bate-papo que é o ping-pong. Eu vou te dar duas opções e você vai me falar ou isso ou aquilo. Você vai me falar o que você prefere. Mas agora o Cleiton lá do pessoal, tá joia? Tá certo. Cleiton, doce ou salgado? Salgado. Frio ou calor? Frio. Spotify ou Netflix? Spotify. Livraria ou Kindle? Livraria. Livro físico ou digital? Digital. Um sonho. Que o audiolivro ajude as pessoas muito a conhecer mais literatura e poder ler. Tirar esse estigma que a leitura é um lugar chato, e não é. Uma mania do Cleiton. Eu espremo muito cravo, não posso ver cravo. Você lembra da primeira leitura que você fez? A primeira leitura não, mas eu lembro do primeiro livro que me chocou quando criança, que era A Casa do Some Some. Eu esqueci o autor agora, eu sempre decoro, mas na hora eu esqueci. Mas procurem A Casa do Some Some. E a sua última leitura? Minha última leitura é O Fogo Morto, porque eu vou produzir O Fogo Morto aqui na Toca Livros, e eu revi a obra do José Lins, O Feito. A Toca Livros para o Cleiton. É a democratização e o acesso sociocultural da leitura. Legal. Cleiton, agora eu quero que você deixe a sua mensagem final para aquelas pessoas que nos assistem, para os inscritos no canal. Enfim, coloque aí as suas palavras finais da nossa entrevista. Gente, eu quero agradecer. Eu gosto muito de falar sobre o meu trabalho, porque é um ponto de resistência muito, né? Trabalhar com leitura e cultura no país, no Brasil, principalmente numa época que a cultura está sendo perseguida, a informação está sendo perseguida. Então, eu acho um ato de resistência, a Toca Livros é um ato de resistência, porque, no fundo, a gente é uma empresa querendo comercializar o audiolivro, mas a gente poderia estar plantando cevada, mas a gente resolveu encarar uma vida produtiva e comercial através da cultura e da leitura. Então, baixem a Toca Livros e vocês verão o que é essa coisa essa dedicação da equipe da Toca Livros em produzir o melhor audiolivro. A gente preza muito que o ouvinte saia maravilhado, da mesma forma que a gente sai assim muito emocionado de produzir cada livro que a gente faz aqui na Toca Livros, né? Procurem o selo Originais Toca Livros, que coisas maravilhosas. O nosso Macunaíma é um esplendor, as obras do Guimarães, as obras de Clarice e qualquer literatura pop, qualquer literatura de autoajuda e autoconhecimento, livros que falam sobre espiritualidade. Cada um é feito com a mesma dedicação, né? Eu sou um cara que ama literatura clássica, mas eu também dou meu coração para outros gêneros que eu venho descobrindo, né? Que não fazia parte do meu escopo de leitura, mas venho descobrindo com enorme prazer. Ótimo. Hoje eu conversei com Cleiton Heringer, da Toca Livros, empresa de audiolivros 100% brasileira. Agradeço você que nos assistiu até aqui. Não se esqueça de entrar lá no meu site, www.blogvidadeescritor.com.br, e adquira o livro da menina que não saiu de casa até os 18 anos. Eu sou Ianca, vou ficar muito feliz com você comprando também o meu livro. Agradeço a sua participação e até uma próxima. Tchau, tchau.